Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 30, 8 de dezembro de 1931. A Rainha do Céu retira os atos bons das criaturas em seus mares de graça, a imutabilidade de Deus e a mutabilidade da criatura. A Luísa diz: continua meu abandono no fiat divino. Suas doces correntes me estreitam tanto, mas não para tirar minha liberdade, não, mas para me tornar mais livre nos campos divinos e para ter me defendida de todos e de tudo. Assim que eu me sinto mais segura, acorrentada pela divina vontade. E enquanto fazia meus atos nela, sentia a necessidade de minha Mãe Celestial, que me ajudasse e que sustentasse meus pequenos atos, a fim de que pudesse encontrar a complacência e o sorriso divino. E o celestial Consolador, que nada sabe me negar quando se trata de lhe agradar, visitando minha pobre alma, me disse: minha filha, então o Espírito Santo disse: minha filha, nossa Mãe Celestial tem a proeminência sobre todos os atos bons das criaturas. Ela, como rainha, tem o mandato e o direito de retirar todos os atos delas em seus atos. É tanto o seu amor de rainha e de mãe que assim que a criatura se dispõe a formar seu ato de amor, assim desde a altura de seu trono faz descer um raio de seu amor, investe e circunda o ato de amor delas para pôr nele o seu como primeiro amor, e assim que é formado, coloca-o novamente em seu mesmo raio de amor na fonte de seu amor e diz ao seu Criador: Majestade adorável,
em meu amor que sempre surge para ti. Está o amor de meus filhos fundido no meu, que eu, com direito de rainha, retirei em meu mar de amor, para que possa encontrar em meu amor o amor de todas as criaturas. Se as criaturas adoram, se orarem, se repararem, se sofrer, desce da altura de seu trono o raio da adoração, o raio de sua oração, o raio de sua reparação. Emite o raio vivificante dentro do mar de suas dores. Investe e circunda a adoração, a oração, a reparação, os sofrimentos das criaturas. E quando fizerem e formaram o ato, o mesmo raio de luz os eleva até seu trono e se fundem na fonte dos mares da adoração, da oração, da reparação, das dores da Mãe Celestial e repete: Vossa Majestade Santíssima, minha adoração se estende em todas as adorações das criaturas. Minha oração roga na oração delas. Repara com seus reparos, e como mãe, minhas dores investem e circundam suas penas. Não me sentirei rainha, se não corro e ponho meu ato primeiro sobre todas as suas obras. Nem provarei as doçuras de mãe se não correr para circundar, ajudar, suprir, embelezar, fortificar todos os atos das criaturas, e assim poder dizer: os atos de meus filhos são um com os meus. Tenho-os em meu poder junto a Deus para defendê-los, ajudá-los, e como penhora segura que me alcançarão no céu. Nossa, que lindo, meu Deus! Por isso, minha filha, tu jamais estás sozinha em teus atos. Tens a Mãe Celestial junto contigo, que não só te circunda, senão que com a luz de suas virtudes alimenta teu ato para dar-lhe a vida, porque tu deves saber que a soberana rainha, desde sua imaculada conceição, foi a primeira e a única criatura que formou o anel de conjunção entre o Criador e a criatura, quebrado por Adão. Ela aceitou o divino mandato de vincular Deus e os homens, e os vinculava com seus primeiros atos de fidelidade, de sacrifício, de heroísmo, de fazer morrer sua vontade, em cada ato seu, não uma vez, mas sempre, para fazer reviver a de Deus, a vontade de Deus. Disto brotava uma fonte de amor divino que cimentava a Deus e ao homem, e todos os atos deles. Assim que seus atos, seu amor materno, seu domínio de rainha, são cimento que corre, que consolida os atos das criaturas para torná-los inseparáveis dos seus. A menos que algum ingrato recuse a receber o cimento do amor de sua mãe. Portanto, você deve estar convencida que junto à tua paciência, é a paciência da Mãe Rainha que circunda, sustenta e alimenta a tua em torno das tuas penas. Circundam-te as suas dores que sustentam e alimentam como óleo balsâmico a dureza das tuas penas. Em resumo, em tudo, ela é a rainha que não sabe estar ociosa em seu trono de glória, mas desce, corre como mãe nos atos e necessidades de seus filhos. Por isso, agradeça-lhe por seus atos, por seus tantos cuidados maternos. E agradeça a Deus que deu a todas as gerações uma mãe tão santa, amável e que ama tanto que chega a ser a que recolhe todos os atos deles para cobri-los com os seus e para suprir o que neles falta de belo e de bom. Meu Deus, que lindo! Então, a nossa mãe é por isso que o São Luís Maria fala que quem for fiel a Maria, for fiel a Nossa Senhora na consagração, na entrega lá na consagração pelo método de São Luís. Eu nunca vou esquecer isso, que eu fiz a meditação do livro do São Luís e a consagração. Depois que eu já tinha feito, eu fiz de novo na Divina Vontade. E aí ele falou no final, acho que é no final do livro, ele fala que essa consagração é uma escada
que tinha mais coisa depois dessa consagração. Que se você fosse fiel, que Nossa Senhora ia te levar num grau mais alto de santidade. Eu não lembro as palavras que ele falou, mas dava a entender claramente isso, que ela ia te elevar mais ainda, se você fosse fiel a ela. Então, gente, ela é incrível, nossa mãe, meu Deus. Então, você lê o livro do São Luís, aí, por exemplo, né, você lê, aí você tem a intenção, mãe, eu entendi o que o São Luís está falando aqui, que se eu for fiel, tem mais coisa, então eu me disponho a fazer isso, a ser fiel, e tudo que eu vou fazer, eu entrego para a senhora. E aí eu lembro que as coisas simples, assim, ela pega tudo. Tipo assim, você se dispunha a fazer uns atos bons, a seguir o conselho dela, né? Lá no livro, na consagração. Que era, basicamente, você entrega tudo pra ela. Você vai fazer, por exemplo, você vai rezar no dia lá de um sufrágio, né? Para as almas do purgatório. Você não pede pra você entrega pra ela. E ela sabe o que vai fazer com aquele sufrágio, com aquela graça. E aí eu tô falando isso porque eu lembrei que ele explica exatamente isso no livro dele, que ela pega os nossos, ele dá o exemplo assim, ela é uma rainha que você quer oferecer um presente pro rei. Uma maçã, por exemplo, acho que ele fala de maçã. Ela vai pegar a sua maçã e vai colocar numa bandeja de ouro para oferecer para o rei, Deus. Então ele vai receber como se fosse você que tivesse oferecido daquele jeito. Ela coloca a mão dela e embeleza o ato. Então tudo que você vai oferecer. E aí eu falei assim, eu pensei, então mãe, é por isso que ele falou, né? O São Luís falou que era só um degrau para você ir mais longe. Então esse conhecimento aqui do livro do céu é incrível. Ele já tinha dado uma pista, tipo assim, não tô conseguindo expressar o que eu tô pensando. O São Luís já tinha dado uma pista uma pista é muito mais do que o que ele falou no livro lá da consagração dele. É muito mais. Agora o Espírito Santo está explicando mais ainda esse papel de Nossa Senhora, dando Nossa, é incrível demais o que ela faz. Tudo que a gente se dispõe a fazer, todos os nossos atos, bons atos, você acorda e tem a intenção, né, de fazer a vontade de Deus, de viver com a vontade de Deus naquele dia. Então ela vai fazer tudo o que você vai fazer, ela vai colocar o dela. Você vai fazer uma adoração. Ela vai oferecer junto com a sua adoração a dela. Sua oração, ela coloca a oração dela junto e oferece para Deus como se fosse você fazendo. Suas dores, sua paciência no sofrer, né? E ela te investe com as virtudes dela. Ela é a portadora da graça, então ela te dá a graça. Você fala, mãe, eu desejo viver na divina vontade. Eu tô sofrendo, por exemplo, passando por um momento de sofrimento, vamos supor assim. E eu falo, mãe, eu vou seguir o que a senhora falou. Nos 31 dias com Maria, ela fala, né? Inclusive nessa meditação, acho que do 4º mistério da escola da divina vontade. Se o Fiat divino te pedir se for um sofrimento, deixa ele reinar no seu sofrimento. Aí você lembra, mãe, eu quero assim, eu quero viver, eu quero sofrer com paciência, com resignação, eu vou sofrer, vou aceitar essa dor que eu tô sentindo. Então ela te investe, ela te dá a graça para você conseguir ter paciência para suportar a dor, porque a nossa natureza humana, o nosso humano, não suporta dor nenhuma. A gente não tem paciência para sofrer nada. A nossa natureza humana, ela foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Foge muito. Corre léguas do sofrimento. Mas aí você contempla
esse conhecimento, você recebe esse conhecimento e fala: eu me disponho a sofrer com paciência tudo, a aceitar tudo, a ser resignado com tudo. Tem que ter a graça de Deus, senão você não consegue, não. A gente é um nada. E essa graça vem dela. E aí você tá passando por um sofrimento, passa com paciência. Aquela paciência sua é a dela. Ela colocou a dela junto. E a gente não consegue ser... O nosso ato não é tão perfeito quanto o dela, mas ela coloca o dela junto e oferece para Deus. Ela completa, ela supre tudo. Porque ela te quer lá no céu junto com ela. Ela é mãe. Então é seu filho que quer oferecer um presente, né, pro pai. Por exemplo. Gente, acontece isso aqui na Terra, né? Se a gente for pensar. Meu filho é pequenininho, chega o dia dos pais. Ele quer receber, ele quer dar um presente pro pai. Eu é que sei o que meu marido gosta, o que ele gosta, né? Meu filho tem 4 anos, ele não sabe, mas ele quer: mamãe, eu quero dar um presente pro papai. Vamos comprar o presente do papai. Aí quando eu for, por exemplo, eu vou, não sei, um exemplo assim, né? Eu vou dar pra ele um bolo, sei lá, um bolo. Vamos fazer um bolo junto, eu e meu filho. Eu vou fazer praticamente sozinha, mas ele vai colocar a mãozinha dele ali pra fazer, pegar a farinha, colocar, não sei. E aí eu falo: vai lá, filho, dá o presente pro seu pai, o bolo de aniversário dele. Fala: papai, eu fiz pra você. Aí o pai recebe. Nossa, ele fica encantado. Ele sabe que eu fiz junto. Meu marido sabe que eu ajudei. Mas ele só olha a intenção do meu filho de agradar, de oferecer aquele ato, aquele bolo, aquele presente. Então Deus, ele sabe que foi, que tem ali que o presente é nosso, né? Ele sabe, mas ele só olha a intenção que você teve de amar, de oferecer um presente para ele. A Nossa Senhora coloca o que Deus gosta, né? Ela que sabe. Nossa, é muito lindo, mãe. Que lindo, obrigada. Como o Espírito Santo falou. E você agradece essa mãe. Por isso, minha filha, tu jamais está sozinha em teus atos, em tudo que você vai fazer. A gente vai estudar o livro do céu, a gente vai oferecer esse ato para Deus de fazer a vontade dele ser conhecida. Ela tá aqui com a gente. Tudo que você vai fazer, você está cuidando da sua casa, do seu filho, tudo, ela tá com você. Tens a Mãe Celestial junto contigo, que não só te circunda, senão que com a luz de suas virtudes alimenta teu ato para dar-lhe a vida. Porque tu deves saber que a soberana rainha, desde sua imaculada conceição, foi a primeira e única criatura que formou o anel de conjunção entre o Criador e a criatura, quebrado por Adão. Ela aceitou o divino mandato de vincular Deus e os homens e os vinculava com seus primeiros atos de fidelidade, de sacrifício, de heroísmo, de fazer morrer sua vontade em cada ato seu, não uma vez, mas sempre, para fazer reviver a de Deus, a vontade de Deus. Não nessa parte que ele falou. Cadê? Por isso, agradeça-lhe por seus tantos cuidados maternos. Obrigada, Mãe, em nome de toda a humanidade eu te agradeço por seus cuidados maternos. E agradeço a Deus que deu a todas as gerações uma mãe tão santa, amável, que ama tanto, que chega a ser a que recolhe todos os atos deles para cobri-los com os seus. Tudo que a gente faz para Deus, ela cobre com os atos dela. Obrigada, Pai, por ter dado a nossa mãe. E para suprir o que neles falta de belo e de bom. Depois continuava o meu habitual giro nas coisas criadas, para seguir o que a divina vontade nela tinha feito. E como me parecia bela e encantadora. Cada vez que giro nela encontro surpresas que me raptam, notícias que antes não tinha entendido. O
antigo e o novo amor de Deus que jamais se muda. Mas enquanto minha mente se estendia nos horizontes da criação, meu amável Jesus, surpreendendo, me acrescentou. A gente sempre está surpreendido, né, com o amor de Deus. Como a Luísa falou, que notícia que eu não tinha entendido, fico cada vez mais encantada. Hoje eu fiquei encantada. Eu tenho que contar o que eu vi hoje, eu fiquei encantada. Com a homilia do padre. Fiquei encantada. Meu Deus. O padre falou tudo. Gente, tudo parece que ele estava reproduzindo a escola da Divina Vontade. Eu fiquei boba. Eu fiquei assim, de boca aberta, encantada, raptada, assim, ó. E ele falando, eu já vou terminar a homilia. Eu pensei, nossa, você pode ficar a noite toda falando, se for falar desse jeito. Tanto que ele estava falando a verdade, o tanto que ele estava falando que Deus fala aqui na escola. Eu fiquei boba, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei assim, Jesus, eu sei, Jesus, eu sei que tudo que o Senhor fala na mente de um filho da Divina Vontade é multiplicado para todas as mentes, mas eu sei disso, eu acredito, mas quando eu vejo isso acontecesse na minha frente ao vivo, eu fico raptada, encantada, assim. Meu Deus, eu fiquei impressionada, porque eu tava vendo, Jesus estava me mostrando o que ele fala aqui no livro do céu. Eu tava vendo o livro do céu ao vivo ali, que ele fala, o que eu falo na mente de um se multiplica. Gente, ele falou igualzinho a Aline fala na escola. Igualzinho. Claro que ele falou a mesma palavra, mas ele falou igualzinho da pessoa ter um Jesus pra si. Ele falou assim, hoje o mundo tá assim, ó, as pessoas, cada uma tem um Jesus particular. Ele não falou Jesus particular, mas era a mesma coisa. Cada um cria um Jesus pra si, na sua cabeça, com a sua mente. Ele falou, gente, ele falou igualzinho, eu fiquei boba. Nossa, que felicidade que eu senti, meu Deus. Que felicidade que eu senti. Ele falou um monte de coisa, foi incrível. Ele falou, né, a gente fala, nossa, ele falou a mesma coisa que a Aline fala. É Deus falando mesmo, né? Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, mas a hora que eu vejo um padre falando, um padre que não ouve o canal, não ouve. E ele falou a mesma coisa, ele falou assim, hoje cada um tem seu Jesus, né? E esse Jesus é só paz e amor e misericórdia. Só isso, igualzinho. Só o Jesus conveniente para ela, a religião conveniente. Ele falou, e chamando a atenção e corrigindo a gente. Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Ele corrigir. Ele falando que hoje a juventude tá... Ninguém mais fala de eternidade. A eternidade é uma coisa que é banida da cabeça da maior parte dos jovens. Mas que eles só pensam no concurso que tem que passar, no carro que tem que comprar, na viagem que tem que fazer. Só isso. A eternidade foi banida da mente deles. E aí ele falou assim, foi banido, né, da mente e... Ai, meu Deus. E que a culpa é dos pais. Ele falou assim, e muitas vezes a culpa é de vocês, que não educa, que não fala a verdade, que não forma seu filho para pensar na eternidade, não pensa na alma deles. Aí ele ainda falou com exemplos. Eu falei, nossa, que incrível, porque geralmente ele fala só assim, né? Pega o evangelho, lê e fala, mas não dá exemplos. Igual Jesus faz aqui na escola. Que ele dá exemplos pra gente compreender. Né? Porque aí ele falou assim, por exemplo, ele falou assim, né? Nossa, foi incrível. A homilia dele hoje foi incrível. Ele falou assim, a humanidade hoje é líquida, não é sólida. Tem uma inversão de valores muito grande na sociedade. Aí se ele tivesse parado por aí, a gente ia ficar meio assim, né? Tá, inversão de valores, tudo. A gente entende mais ou menos o que é, mas aí ele foi dar exemplos.
exemplos do que ele vê, do que ele ouve, né? Do que ele vive, das pessoas que ele conhece. Ele falou assim, um exemplo de inversão de valores. Tem uma família que a mãe morreu, ficou o pai e um casal de irmãos, uma irmã e um irmão. O irmão mais velho e a irmã mais nova. A irmã, ela é concursada, ela ganha um salário muito bom. O pai, e ela mora sozinha num apartamento com 5 cachorros. O pai mora com o irmão em outra casa de aluguel, em outro lugar de aluguel, e eles vivem com 3 salários mínimos. Os 2 são idosos e eles tomam muito remédio. O pai fez uma cirurgia, tá precisando doente, né? E aí de vez em quando eles vão pedir doação na igreja. Doação de cesta básica, doação para pagar a conta de água, de energia. E a irmã mora sozinha e cuida de 5 cachorros. Aí diz que ela fala para eles assim: você fala com o pai e com o irmão, você tá precisando de ajuda? Vai lá na sua igreja pedir, porque o meu cachorro tá com câncer e eu tenho eu tô pagando a cirurgia dele. O pai dela precisava fazer uma cirurgia e ela falou: não tenho dinheiro para ajudar porque o meu cachorro tá com câncer. Aí o padre falou: hoje o mundo tá assim. Deus foi banido da vida dessa pessoa, porque, né, ele falando assim que a sociedade é líquida, não vive mais naquela verdade de Deus. A verdade de Deus, o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Esse mandamento não existe na vida dela. Honrar pai e mãe, não, ela honra a saúde do cachorro, mas o pai fica, meu Deus. E aí ele deu vários exemplos para explicar o que ele estava falando. Ele falou: vocês estão entendendo, gente? Eu não tô falando grego não, vocês estão entendendo, né? Meu Deus, eu fiquei boba. E ele falando do Jesus particular, eu falei: nossa, ele tá falando a mesma coisa que Jesus fala pra gente. Que as pessoas têm um Jesus particular, que quer ter uma religião à sua maneira, né? Aí ele falou várias coisas que a gente fala aqui, que Deus fala aqui. Fiquei boba. Então eu fiquei surpreendida assim de ver o que Jesus fala no livro do céu, que a mensagem é multiplicada nas mentes. E é mesmo, eu vi. Fiquei boba. E aí eu lembrei que Jesus falou da aula, né, antes do 4º mistério na aula, ele estava falando, né, que às vezes as pessoas pensam assim: por que a gente fala de tanta coisa das trevas, né? Que contemplar o divino é só então ficar na luz, contemplando a luz de Deus e falar de coisas muito belas e muito belas. E por que a gente toca nesses assuntos das coisas do mundo? E aí ele explicou que com a ciência infusa a gente vai ver o que Deus está vendo. E o que ele está vendo no mundo é trevas, como o padre estava bem falando, né? O que a gente vê no mundo é trevas, essa inversão de valores que deixa a gente... Eu fiquei passando mal, assim, boba com o que ele estava contando. Ele contou também de outra mulher que ele falou assim: muitas vezes a culpa é dos pais. E ele deu um exemplo de uma pessoa que ela mesma assumiu: foi culpa minha. O esposo morreu, ela ficou sozinha e ela tem 2 filhos e os filhos passaram no concurso público em outro estado e ela hoje anda de cadeira de rodas. Ela recebe uma pensão muito boa do esposo, não sei o que. Aí ela só virou pro padre e falou assim: hoje eu vou rezar, padre, pro meu filho vir me visitar, porque para ele ver se ele vem passar o Natal comigo algum final de semana, porque já tem 2 anos que eu não vejo meus filhos, porque eles falam que não tem tempo para vir me visitar. Mas eu sei que, e ela falando para ele, eu sei que eu tenho uma parcela de culpa, porque foi isso que eu ensinei para eles. A vida inteira eu ensinei para eles que eles têm que buscar ganhar bem, estudar para poder passar no concurso e ser muito bem sucedido. Foi isso que eu ensinei para eles e eles conseguiram o que eu ensinei. Mas
o amor não tem. Não tem. Então, ela ensinou esses valores para ele. E aí o padre falou muito sobre isso. Da gente negligenciar essa parte, né, do espiritual, da verdade, da eternidade de Deus. Eu fiquei boba. Achei incrível. No orvalho, assim. Aí eu lembrei, né, que aí Jesus falou na aula, né, que a gente vive, né, às vezes as pessoas falam assim, então é muito ruim viver na divina vontade, que Deus vai ficar te mostrando essas coisas tristes do mundo, essas, né, e você sente a dor dele, você sente, ele te mostra, e você sente uma dor, e você fica triste, você fica com ele, você chora junto com ele. Então você pensa, nossa, é muito ruim viver na divina vontade, porque eu vou ficar me preocupando com o problema do mundo, vou sofrer. Mas Jesus equilibra, a gente não vive só essa tristeza, né? Ele mesmo fala no livro do céu, eu lembrei que ele falou que na vida dele, no tempo que ele viveu aqui, nos 33 anos, ele tinha sempre uma alegria infinita que vinha da divindade e tinha uma dor no coração sempre, uma amargura por causa de tudo que ele via, né, como de pecado no mundo. Que ele vivia sempre assim, doçura e amargura, e a gente vive do mesmo jeito. E tem esse equilíbrio, uma alegria também que Deus proporciona, espiritual, incrível. Aí eu falei assim, a Arina até falou, né, você um dia tá assim triste, um estado de ânimo de Deus assim bem triste, bem de sofrimento, mas no outro dia está numa felicidade incrível assim, porque tem sempre essa doçura e amargura. E aí é incrível porque hoje eu senti essa alegria muito grande de ver a homilia do padre falando do Jesus particular. Eu fiquei muito feliz. E as alegrias que a gente tem, né, é a alegria dele. A gente sente a dor dele e a gente sente a alegria dele. Então, o que me deixa feliz é, por exemplo, ver um orvalho benéfico assim na minha frente. Me deixa feliz. Não é coisas materiais que me deixam feliz. Tipo assim, o que vai me fazer feliz se eu estiver sentindo assim uma dor, né? Se eu estiver sentindo uma dor no coração, o que vai me deixar feliz? Eu vou sair com minhas amigas ou no shopping, passear. Nossa, meu Deus do céu. Não é isso. O mundo já não tem graça mais, né? É a alegria de Deus. É ver ali a graça de Deus agindo numa pessoa. É ver Deus agindo na vida das pessoas. E me deixa muito feliz. Muito feliz. Eu vi essa semana também um rapaz que o casamento dele estava muito, 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 muito difícil. Estava numa situação bem difícil o casamento. E aí ele depois começou a frequentar a igreja, né? Frequentar a igreja, pastorais, essas coisas. Ele tá totalmente transformado. Ele tinha muita dificuldade de falar. Ele não conversava assim com ninguém, assim. Ele tinha muita dificuldade de falar. Ele tem até um grau de autismo. E o autista, ele tem muita dificuldade de ter um relacionamento, assim, de afeto e tudo. Ele falou que ele tinha dificuldade com os filhos. A questão de afeto com os filhos, de conversar com as pessoas. E aí, depois ele começou a ter um relacionamento com Deus. Ele voltou para a igreja, ele tá lendo a Bíblia. Ele tá falando. Nossa, meu Deus. Ele fala com a esposa. Ele não conseguia abraçar os filhos dele. Porque o autismo tem isso, né? O autista tem isso de não querer abraçar, de não querer o toque, né? Nossa, gente, ele falando, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz vendo o poder de Deus, a graça de Deus agindo assim, a palavra de Deus agindo na vida dele, ele conseguindo falar, se expressar, conseguindo ter um carinho com os filhos. Meu Deus, é isso que deixa a gente feliz, é o que deixa Deus feliz. É espiritual, é alegria espiritual, é incrível demais.
Aí Jesus falou, minha pequena filha do meu querer, como são belas nossas obras. Não é verdade? É maravilhoso, nossa. Incrível. Tanto a criação, né? O sol, a lua, as flores e tudo, mas o que o Senhor faz na vida das pessoas são maravilhosas as obras de Deus. É incrível o que Deus faz. Quando a pessoa deixa Ele entrar na vida dela, quando a pessoa abre as portas para Deus reinar, para ouvir o que Ele fala, nossa, é maravilhoso, é verdade, é incrível. Tudo é solidez, equilíbrio perfeito, imutabilidade que não está sujeita a mudar-se, nem pode mudar-se. Olha, toda a criação diz e revela nosso ser divino, nossa firmeza em nossas obras, nosso equilíbrio é universal em todas as coisas. E por quantas coisas agradáveis e desagradáveis podem acontecer, nossa imutabilidade está sempre em seu posto de honra. Então Deus não muda de acordo com as circunstâncias, né? Se Ele está recebendo, por exemplo, se Ele recebe amor das criaturas, o sol nasce. Amanhã Ele está vendo revoluções, brigas e ódio, hoje não tem sol. Não é assim. O sol nasce todo dia. Ele não muda por causa Ele nos fez para ser amor, como Ele falou, né? Ele colocou essa vida de amor na nossa alma para a gente amar de volta, mas independente da gente amar ou não, Ele continua nos amando, o amor dele é imutável. E o sol nasce todo dia, para bons e maus, para gratos e ingratos. Nada mudou do modo como foi criada. E se a criatura vê e sente tantas e múltiplas mudanças, é ela que se muda. Se muda a cada circunstância, e como está dentro e fora dela mudar, sente como se nossas obras se mudassem para ela. São as suas mudanças que a rodeiam, que têm a força para afastar da nossa imutabilidade. Tudo é contínuo e equilibrado em nós. O que fizemos na criação continua ainda. E como tudo foi feito para quem devia viver de nossa vontade, enquanto a criatura se põe em ordem com ela, nossa obra criadora desenvolve nela seu ato contínuo e sente a vida de nossa imutabilidade, o perfeito equilíbrio de nossas obras, nosso amor que a ama sempre sem cessar. Então, se a gente está no fiat de Deus, se a gente está na vontade de Deus, você consegue sentir esse amor dele, essa felicidade. A criação sempre está falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você está na vontade de Deus, você consegue ouvir esse eu te amo, receber esse amor de Deus e ficar muito feliz, independente de qualquer coisa que está acontecendo na terra. Você está feliz. Onde encontramos nossa vontade, continuamos a obra de nossa criação. Não porque a nossa seja interrompida, porque não se faz nossa vontade. Não, não. Não há perigo. É porque falta neles a causa pela qual foram criados, qual é o fazer nossa vontade, e portanto não tem olhos para ver nosso perfeito equilíbrio. Quem está na vontade humana não consegue ver o perfeito equilíbrio da criação, não consegue ser feliz. Deus, a gente pode ser tão feliz em cada coisa criada, tem uma felicidade, você consegue ser feliz, como eu falei, né, de tá arrumando a casa, você tá feliz, porque você vive com a vontade de Deus. Se você vive na sua vontade humana, você fica cego, e Deus tá te cercando de amor e você não consegue enxergar, tá te cercando de felicidade, mas você não vê nada, porque você está na sua vontade humana. Mas se você entra na vontade divina, vive na ordem para o qual Deus te criou, você é muito feliz. Apesar das coisas que Deus te mostra que faz, né, como o mundo está nas trevas, mesmo assim, a gente sente uma dor, mas você vive uma felicidade incrível. E portanto não tem olhos para ver nosso equilíbrio perfeito, que está sobre eles para equilibrar suas obras e torná-los imutáveis junto com a nossa imutabilidade. Nem ouvidos para escutar o que dizem nossas obras. O sol está lá, Deus está falando eu te amo, e você está lá surdo, não consegue ouvir. Nem mãos para tocá-las e receber nosso amor contínuo que lhes oferecemos. Por isso eles mesmos se fazem como estranhos na casa de seu Pai Celestial,
E nossos atos continuam, fazem seu curso. Mas para eles ficam como suspensos e sem efeitos. Deus está te dando felicidade, amor, santidade, beleza, tudo. E você não recebe porque você está cego, você está com as mãos atadas, você está surdo por causa da sua vontade humana. Você não olha, você não consegue receber a vida, você fica como morto. Porque você está fechado na sua vontade humana. Se você abre para viver para a vontade divina, você vai ver felicidade em cada coisa. Vai ver Deus em todo lugar. Em todo lugar você vê Deus, a mão dele. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.